Então vamos lá. A semana passada a gente não teve aula, eu não pude dar aula, estava doente. E aí, então, dei aula na semana retrasada. Tinha poucas pessoas na aula. E eu vou dar uma revisada rápida aqui do que foi falado. Qualquer coisa, a aula está disponível, onde eu vou falar mais detalhadamente desse assunto agora. Desse que eu vou passar rápido aqui, só para relembrar algumas coisas, certo? Que hoje a gente vai ver velocidade média. Então, esses conceitos são importantes porque eles são introdutórios na resolução das questões e na temática da velocidade média, tá bom? Não é uma aula muito extensa porque, pessoalmente, em relação à aprendizagem, um pouco conteúdo bem visto é muito melhor do que muita coisa e você não absorver, certo? Então é bom a gente ir vendo aos poucos e conseguir absorver bem, tá bom? Então a temática que a gente viu na aula passada foi cinemática da partícula, onde é a trajetória de um corpo em um percurso, certo? E aí a gente viu alguns conceitos, como por exemplo o conceito de referencial, onde fala que ele é um corpo. Deixa eu colocar a canetinha. Que o referencial. Tá lento, pessoal, o vídeo. Coloca nos comentários, eu tô achando lento. Tá lento? Por favor. Tá não? Então é só aqui mesmo. Então vamos lá, o referencial, ele é um corpo e para localizarmos ele é preciso um prévio conhecimento da localização dele. Então a gente precisa estabelecer um referencial e para esse restabelecer ele precisa ser previamente conhecido. E na aula passada eu dei alguns exemplos. Então, para quem não viu, é importante ver essa aula. E aí se divide em o referencial ele pode estar em movimento e também pode estar em repouso. Em movimento, o movimento ele ocorre se há mudança de posição em relação ao referencial adotado e em repouso não ocorre a mudança de posição em relação ao referencial adotado, certo? E aí a gente viu questões, também vimos o conceito de trajetória, que a trajetória vai ser uma linha real ou imaginária de todos os pontos ocupados por uma partícula ao longo do seu movimento. Nada é mais do que esse deslocamento, certo? E aí vai se dividir em partícula ou ponto material, só relembrando, a gente está só revisando, certo? E corpo extenso. Partícula ou ponto material vai ser uma coisa pequena, já pelo nome já fala, partícula, onde as dimensões elas não vão interferir no estudo do movimento. O corpo extenso é o corpo cujas dimensões devem ser consideradas no estudo do movimento. E aí, posição. Na posição é um conceito muito importante para a velocidade média, porque vai estar diretamente relacionado. Então, o conceito de posição está associado. Peguei o errado. O conceito de posição está associado ao lugar onde se encontra um corpo num dado instante de tempo. Então, a gente escolhe o referencial e, a partir dele, a gente localiza esse ponto ou corpo. E é dado em quê? Em ΔS, representado por ΔS, que é a variação de posição, deslocamento. E o ΔS ele é calculado pelo deslocamento final e o deslocamento inicial, certo? Então aí a gente entra na velocidade média. E por velocidade média, ele vai ser medido no Sistema Internacional de Unidades por metro por segundo, certo? Essa é a unidade de medida da velocidade média. Nada mais é do que a distância dividida pelo tempo. Lembrar aí do ensino médio, né? ΔS, e aqui a gente tem a formulazinha, a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Onde o ΔS, ele representa o deslocamento, certo? E ele vai ser o quê? O deslocamento final menos o deslocamento inicial. Importante lembrar disso. O ΔT, que representa o que? O tempo. Vai ser o que? O tempo final menos o tempo inicial. Uma coisa importante que eu já falei nas primeiras aulas é que é bom ter um caderno
um caderno e uma caneta na mão, porque ajuda a fixar a gente anotando os cálculos junto, tá bom? Então quem puder pega um caderno, uma caneta, um lápis, tá? Aqui a gente tem um exemplozinho, ó. A gente tem um carro e aqui no deslocamento inicial dele temos 30 quilômetros e no deslocamento final 190 quilômetros. Já em tempo, o tempo inicial dele é o quê? 0 horas. O tempo final é o quê? 2 horas. Como é que a gente colocaria na fórmula? Para colocar nessa formulazinha aqui, ó, precisaria diminuir o deslocamento final pelo inicial, que seria o 190 menos o 30, que daria o quê? 140, ok? E aí o tempo final, que é 2 horas, menos 0, que daria o quê? 2, né? E a gente substituiria aqui na fórmula. Outra coisa importante é a questão da conversão. Metro por segundo por quilômetro por hora. Para eu fazer essa conversão, eu vou utilizar um número padrão, que é o quê? O 3,6. Vai ser sempre ele, certo? E ele é dado a partir de quê? De onde é que surgiu esse número? Surgiu de nada? Não. Ele é dado a partir de uma regra de 3. Porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, fazendo a regra de 3 separadamente, desses valores, a gente tem um valor que é arredondado para 3,6 para facilitar a nossa vida, certo? Então, para metro por segundo, para transformar em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E para me transformar em quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6, certo? Ok, então vamos lá. Aqui. Nessa questão, eu esqueci de colocar aqui em cima, eu reparei bem, já era tarde para me mudar o slide. Mas aqui é para a gente transformar esses valores aqui em quilômetros por hora. Já para a gente colocar um pouco em prática essa questão da conversão. E aí eu já coloquei a resolução aqui, porque eu tenho uma dificuldade de resolver na canetinha. Vocês lembram, né? Então vamos lá, para mim transformar em 10 metros por segundo em quilômetros, eu faço o quê? Multiplica por 3,6, né? Eu coloquei divisão aqui, pessoal, mas eu errei na hora de colocar o slide, mas aqui é o V, sinal de multiplicação. Então, para me transformar 10 metros por segundo em... Cadê o vezes? Aí o X. Opa. Pronto. Me transformar 10 metros por segundo em quilômetros, 10 vezes 3,6 vai dar quanto? 36 quilômetros por hora, certo? Então, assim sucessivamente. Aí é bom treinar a multiplicação, né? A divisão, para quem tem dificuldade. É bem importante. Então, 20, para me transformar 20 metros por segundo em quilômetros, eu vou fazer o quê? 20 vezes 3,6 vai dar o quê? 72 quilômetros por hora. 30, quer transformar 30. 30 vezes 3,6 dá igual a 108 quilômetros por hora, certo? Aqui da mesma forma, quer transformar 40 metros por segundo em quilômetros por hora. 40 vezes 3,6 dá igual a 144 quilômetros por hora, tá bom? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tô falando muito rápido. Tá dando para acompanhar? Maurício disse que tá. Mais alguém? Pra gente dar continuidade? Tranquilo. Certo, então vamos lá. Hoje é muito prático. Alguém tem caneta e papel na mão? Olha, não se assustem com meus números. Eu já deixei aqui para facilitar um pouco, certo?
Mas vamos ver esse exemplo e aí eu quero ver vocês resolvendo os outros, tá bom? Olha esse aqui. Um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã e chega a Minas Gerais ao meio-dia, após percorrer 320 quilômetros. Calcule, deixa eu botar, calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Qual a primeira coisa que você tem que ver para resolver uma questão assim? É anotar as informações. Anotar as informações que eu tenho disponível na questão. O que é que ela está dizendo? Ela está falando do tempo, né? E do meu deslocamento. Então, o que foi que a gente viu lá no começo? Que tanto o deslocamento como o tempo é o final, pega o valor final pelo inicial. E aí a gente tem o quê? 12 horas foi a hora que o carro chegou a Minas Gerais, certo? Então, ele é o tempo final, certo? Então, menos 8 horas foi o horário inicial. Então, para me colocar na fórmula da velocidade média, eu preciso fazer essa subtração primeiro. 12 menos 8, tempo final menos tempo inicial, vai dar igual a 4, 4 horas. E aqui, o deslocamento é o que foi que o carro percorreu, a distância. Então, a gente tem 320 quilômetros, certo? Pronto, separei os meus valores, vou colocar dentro da fórmula. Aqui, não sei se dá para vocês entenderem, mas aqui é um V e um M, velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. Vou substituir a velocidade média que eu quero encontrar, tá? Então, qual é o nosso deslocamento? Nosso deslocamento, 320 quilômetros, ok? Vou dividir por 4. Velocidade média é igual a quê? Essa divisão aí, o 32, o 4 é dividido por 32, certo? Então, 4 vezes 8 vai dar 32, aí acrescenta o zero. Na divisão, né? Fazendo essa conversão, fiz aqui de cabeça agora. Vai dar 80 quilômetros por hora, tá bom? Fazendo essa divisão. Quilômetros por hora por quê? Porque meu tempo está em horas e minha distância está em quê? Em quilômetros, certo? Tudo bem? Ó, vamos ver essa outra questão aqui. Não se assuste com meus números mais uma vez. Vamos ver essa questão aqui. Um nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo e quilômetro por segundo. Foi o que eu falei no anterior, é importante a gente anotar o quê? Os nossos valores, o que é cada um. E aqui, o nadador completou a prova em 50 metros, quer dizer o quê? 50 metros é a distância, então vai ser o que? O nosso ΔS. Aqui eu representei o ΔS só pelo S, viu? Então, aqui 50 metros. E o tempo que ele percorreu os 50 metros foi 25 segundos. Então, eu coloquei aqui, mas aqui na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. Então, a gente vai ter o 50 dividido pelo 25, que vai dar quanto? 2. Qual a nossa unidade de medida aqui? A distância está em metro e o tempo é em segundo. Então, vai dar 2 metros por segundo. E aí, na letra B, ele pede o quê? Quilômetros por segundo. Então, para me transformar, eu faço o quê? Em metros por segundo para quilômetros por segundo, eu multiplico por 3,6. Então, eu pego esse 2, aqui, ó, representei aqui, ó, pego 2 vezes 3,6, que vai dar o quê? 7,2 quilômetros por hora. Tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Essa questão de velocidade média desses conteúdos mais é mais prática, na prática. Tá dando para entender? Coloca um legalzinho, qualquer coisa. Ó, essa questão aqui eu quero que vocês resolvam, tá? Vamos lá resolver essa questão bem parecida com as outras.
Confirmem se vocês vão resolver ela, senão a gente faz junto aqui. Hoje tá todo mundo calado. Vocês vão resolver ela? Certo, então vamos lá. O que a questão manda? Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escala média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, o que a gente faz? Anota as informações. O que a gente tem aqui, ó? Aqui é a escalazinha representada, que no quilômetro 30 passou pelas 6 horas e no quilômetro 240 passou às 9h30. E aí, o que a gente faz? Vou anotar as informações assim, fica melhor. Vamos lá, vamos resolver. O que foi que a gente viu? Que para a gente calcular o deslocamento, é o final menos o inicial, certo? Então, qual é o nosso deslocamento final aí? É o 240, né? Menos o quê? Menos o 30, que é o nosso deslocamento inicial. Certo? Tá dando para vocês ver? Então, vai dar quanto isso aí? 210 quilômetros vai ser o nosso deslocamento, ok? Estão acompanhando? Vai ser o nosso deslocamento, final pelo inicial. E aí, qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo? Eu tenho o tempo final, que foi às 9 horas e 30 minutos, que vai ser representado pelo quê? Eu não posso colocar 9,30 minutos, né? Então, vai ser representado pelo 5, certo? 9,5 menos 6, que foi o horário inicial, que vai dar quanto? 3,5 horas, ok? Essas são as nossas informações. E aí, para a gente resolver, vou colocar na formulazinha, né? Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Não vou escrever aqui, mas vocês já sabem qual é. Que vai dar quanto? Eu vou dividir o 210. Deixa eu ver aqui junto com vocês. 210. Socorro. Vou tentar escrever aqui. 210 dividido pelo quê? Pelo 3. Opa, 3,5. Foi. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar um total de... Fazer diretamente aqui para vocês. Se vocês quiserem, tiverem a dificuldade em divisão, alguma coisa assim, vocês mandam na sugestão, na frequência, tá bom? Vocês digam lá. Na frequência passada, poucas pessoas escreveram, ou colocaram o nome na frequência. Essa frequência é importante para a gente ter o controle, tá bom? Então, lá na frequência, se vocês quiserem que eu traga que eu resolvo pela divisão, mostre detalhadamente o cálculo, alguma coisa assim, eu trago mais a divisão, algumas regrinhas básicas que vai ajudar vocês estudando lá, tá bom? Que já vou colocar direto, ó. Fazendo essa divisão vai dar 60. O nosso deslocamento está em quê? Está em quilômetros e o tempo em segundos, em horas, quer dizer. Então a gente vai ter 60 quilômetros por hora, certo? Vou colocar aqui, quilômetros por hora. É muito difícil de escrever aqui. Pronto. Ok? Essa questão. Aqui, para essa outra. Ó, um carro de 4 metros de comprimento demora 5 segundos para atravessar uma ponte de 46 metros de extensão. Determine a velocidade de escala média de um carro
desse carro no percurso. Então, o que é que acontece aqui, nessa questão? Vou pegar aqui para representar. A gente tem a ponte, que eu vou representar pelo caderno, e a caneta vai ser o carro, certo? Então, o carro tem um comprimento e a ponte tem outro. Então, eu vou atravessar, aqui é o carro, eu vou atravessar essa ponte, a pessoa está aqui, ó, na ponta da caneta. Ela vai atravessar, certo? Ó. E o que é que acontece aqui? Se a pessoa está aqui na ponta, ela vai atravessar a ponte, o comprimento dela e ainda o comprimento do carro, certo? Ó, porque ela está bem aqui na pontinha. O comprimento do carro e o comprimento da ponte. Então, o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu diminuir aqui para a gente colocar as informações. Então, o que é que vai acontecer aqui? No nosso deslocamento, que eu vou representar pelo S, que é o delta S, né? Mas vou colocar só o S aqui. Vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do carro, que é 4 metros, né? Então, vai dar quanto? 50 metros. Esse aí vai ser o nosso delta S, tá bom? E qual foi o intervalo de tempo que ele fez esse percurso? 5 segundos, tá bom? E aí, a gente colocando essas informações que a gente encontrou na formulazinha, a fórmula, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E aí a gente vai ter o quê? Os 50, colocar a formulazinha aqui, que eu não vou escrever, tá bom, gente? Que vai demorar muito. Eu não sei escrever nesse negócio. 50 dividido pelo tempo, né? Deslocamento dividido pelo tempo vai dar um valor igual a 10, né? 50 dividido por 5 é igual a 10. Ai, deixa eu ver. 10. E qual a nossa unidade de medida? O deslocamento está em metro e o tempo é em segundo. Então, 10 metros. Não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. Mas é 10 metros por segundo, tá? Vai, vai. Pronto, 10 metros por segundo. Foi. Ok, todo mundo entendeu? Estão acompanhando? Bota um ok. A gente vai para a última questão, tá bom? Para a gente encerrar hoje. Vamos para a última questão. Essa aqui é um pouco mais complicada. Tomara disse ok, Aurice disse ok, tá. Um estudante a caminho da UFRJ trafega 8 quilômetros na linha vermelha a 80 quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora a menos que o limite permitido nessa via. Se ele fosse insensato e trafegasse a 100 quilômetros por hora, calcule quantos minutos economizaria nesse mesmo percurso. Então, a primeira coisa a fazer, anotar as nossas informações. E aqui a gente percebe que tem dois momentos que a gente tem que analisar. A gente tem o primeiro momento, vamos lá acompanhando. O primeiro momento, vamos perceber aqui que em nenhum momento ele dá o tempo nessa questão. Ele só fala da velocidade e da distância. Então, o que é que eu tenho que encontrar aqui é o nosso ΔT, o nosso tempo. Então, na distância, que vou representar pelo S, ele fala que é 8 quilômetros, certo? Então, 8 quilômetros é a nossa distância. E a nossa velocidade, ele deu a nossa velocidade, que é no valor de quanto? 80 quilômetros no primeiro momento. 80 quilômetros é a nossa velocidade por hora. Está em horas. Outra coisa, a nossa questão está em horas e o que ele quer é minutos. Tá? Vamos lá. Esse é o nosso primeiro momento. Qual é o segundo momento? Segundo momento. O nossa distância também é a mesma, 8 quilômetros. O que vai mudar vai ser a velocidade, certo? Então, tem 8 quilômetros e a nossa velocidade
vai ser 100 quilômetros por hora, certo? Então, e como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui e tentar resolver. Então, botando na fórmula, vamos relembrar com a fórmulazinha velocidade média é igual, vou colocar só V, é igual ao delta S sobre delta T, certo? Mas não sei nem mais para onde vai isso aqui. Vamos apenas substituir na fórmula, tá bom? Quem é o nosso V? Quem é a nossa velocidade aqui? Não é 80? Então, vamos ver. 80. Desconsidere meus números, tá bom, gente? Bonito dele. 80, que é o nosso deslocamento. A gente já viu que foi 8 quilômetros, certo? Então eu coloco o 8 aqui. O 8 sobre delta T. Ok? Como é que faz isso? Faz a regrinha de 3 simples, ó. 80 vezes delta T vai dar quanto? 80, 80 delta T. 80 delta T e 8 vezes 1, né? Que fazendo essa aqui abaixo do 80 é 1. Vai dar 8. Então, como é que fica aqui? Opa! Ficou bonito o 8. Então, vai ser delta T. Delta T. Tá multiplicando, passa dividindo, né? 8 dividindo por 80. Então, como é que dá isso aqui? Simplificando aqui, ó. Fazendo aquela simplificação. Lembrar do ensino médio. 8 dividido por 8 dá 1. Para facilitar nossas vidas, né? E 8 dividido por 80 dá 10. Então, 1 dividido por 10 vai dar 0,1. 0,1. Opa, que horrível, gente. 0,1 e esse valor tá em quê? Tá em horas. Então, tem 0,1 representa as horas. E para me transformar em minutos, como é que eu faço? Multiplica por 60, né? Então, esse 0,1 eu multiplico por 60, que vai dar o valor de 6 minutos. Certo? Opa, deixa eu colocar aqui embaixo. 6 minutos. 6 minutos. Esse foi o nosso primeiro momento. Então, ele trafegando essa distância de 8 quilômetros em 80 quilômetros por hora, ele percorreu em 6 minutos. E aí, no segundo momento, a gente fazendo essa mesma substituição, só que no lugar vai ser o 100, né? Então, vamos lá, 100. Gente, tô com muito dificuldade de escrever aqui. Opa! Será que se eu resolver sem escrever vocês entendem? Só falando? O que vocês acham? Tá muito difícil escrever. Pode ser? Ó, então vai ser da mesma forma. Eu coloquei aqui, ó. O 100 vai ficar aqui, ó. 100 é igual a 8. Vai ficar na mesma formulazinha. Então, vou multiplicar em forma de x, vai ficar 100 ΔT, ok? 100 ΔT é igual a 8. Então, fazendo essa divisão aqui, ó, ficaria o 100 aqui, ó. 100 ΔT é igual a 8. Aí ficaria ΔT é igual a 8 sobre 100. Essa seria a diferença, certo? E fazendo a divisão de 8 sobre 100, vai dar quanto? Vai dar 0,08. E esse valor vai estar em horas. E 0,08 para transformar em minutos, multiplica por 60 também, que vai dar quanto? Vai dar, eu anotei aqui, 4,8 minutos. No segundo momento, certo? 4,8 minutos. E para a gente calcular o minuto que vai economizar nesse percurso, que é o que quer na questão, vai fazer uma subtração simples, né? Então, 6
menos 4,8 vai dar quanto? 1,2. Deixa eu colocar aqui. 1,2, certo? 1,2 minutos, ok? Todo mundo entendeu? Ok, gente? Essa foi nossa última questão de hoje. A gente vai parar por aqui. Todo mundo entendeu? Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão, vocês colocam lá na frequência, viu? É importante colocar que vocês assistiram a aula para a gente ter o controle. Na próxima semana a gente se vê de novo, tá? Desculpa qualquer coisa. Tem algumas dificuldades aqui, não tem o material necessário ainda para dar aula, para fazer os cálculos junto com vocês. Mas qualquer coisa podem falar comigo, tá bom? Eu vou mandar a frequência na sala de aula, que está disponível, certo? E vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Para vocês. A frequência fica disponível na sala de aula de física, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Boa aula de matemática. Daqui a pouco, né?